tudo bem? Hoje iremos comentar sobre a central CP4010 e CP4020 e sobre suas configurações residenciais. As centrais CP4010 e CP4020 têm uma tecnologia chamada iTrack, que realiza o reconhecimento do percurso em todo o acionamento. Portanto, não há necessidade de realizar um reconhecimento do percurso, basta realmente apenas utilizar o automatizador. Primeiramente, vamos realizar o cadastro do controle remoto. Todas as centrais NICE têm o mesmo padrão de codificar o controle e o processo é bem simples. Na central CP4010 e CP4020 é possível utilizar três funções no controle, sendo ela a primeira função passo a passo, a segunda função somente abertura e a terceira função somente fechamento. Para identificar em qual função você está cadastrando, quando você realiza um pulso no botão Learn, vai observar que o LED pisca apenas uma vez, portanto, está na função 1, função passo a passo. Agora, se você apertar duas vezes o botão Learn, o LED irá piscar duas vezes, demonstrando que está na função somente abertura. Agora, piscando três vezes, será cadastrado na função somente fechamento. É possível utilizar até duas funções no mesmo controle. Por exemplo, ter uma tecla que realize uma abertura passo a passo e outra tecla que realize uma abertura somente fechamento. A central, ela precisa reconhecer dois pulsos para estar codificando o controle. Portanto, se for enviado um pulso no botão A e confirmado no mesmo botão, o botão A, será cadastrado apenas este botão na central. Agora, se der o primeiro pulso no botão A e ele for confirmado no botão B do controle, os dois botões serão codificados e terão a mesma função na central. Para cadastrar dois botões que realizem funções diferentes, é necessário escolher a primeira função e confirmar no primeiro botão, e em seguida escolher a segunda função e confirmar no segundo botão. Por exemplo, se eu quero um botão que ele tenha a função passo a passo e um segundo botão que ele tenha a função somente abertura, eu dou um pulso na central, verifico que o LED está piscando apenas uma vez, confirmo no botão A. Agora eu dou mais um pulso no botão Learn da central, verifico que o LED está piscando duas vezes e confirmo no botão B da central. Essa central ela tem a função Soft Close, que é um fechamento suave no final do percurso, para evitar impactos. Para habilitar essa função, basta fechar o Jumper C e pressionar uma vez o botão Learn para estar utilizando a desaceleração de 30 Hz, ou seja, a desaceleração de meia. Caso queira uma desaceleração ainda mais suave, nós temos também a opção de 20 Hz, que seria a desaceleração de 1/3. Para estar habilitando esta desaceleração, basta você, ainda com o Jumper C fechado, pressionar duas vezes o botão Learn. Caso você tenha habilitado essa função e não deseje mais utilizá-la, basta, ainda com o Jumper C fechado, pressionar três vezes o botão Learn, que essa função será desabilitada. Após escolher a desaceleração que mais lhe agrada, basta abrir o Jumper C e dar um pulso no botão do controle. Com essa configuração já determinada, a força ao qual será realizada a desaceleração, agora nós precisamos realizar o ajuste da rampa de desaceleração, ou seja, a transição entre a velocidade nominal do portão e a velocidade lenta, velocidade configurada no Soft Close. Para realizar isso, temos o Trim-Pod Desacel, que você pode ajustar ele no máximo e vir diminuindo conforme a necessidade do portão. Outra configuração importante quando nos referimos a percurso do portão é a função freio. Com esta função, a central segura a inércia do portão após chegar no fim de curso. Para o freio, nós temos três níveis: o freio fraco, o freio médio e o freio forte. Para configurá-los, você precisa fechar o Jumper C e pressionar 4 vezes para o freio fraco, 5 vezes para o freio médio, 6 vezes para o freio forte. E caso tenha configurado e não deseja mais utilizar, basta pressionar 7 vezes para estar desabilitando o freio. Essas centrais têm a função de realizar uma parada suave no meio do percurso,
para evitar trancos no portão caso seja realizado uma parada no meio do percurso. Para habilitar essa função, basta fechar o jumper C e pressionar o botão Learn 12 vezes. E caso queira simplesmente desabilitá-las, ainda com o jumper C fechado, pressione o botão Learn 13 vezes. E verifique que o LED vai piscar conforme a quantidade de pulsos que você enviou. Assim você consegue confirmar que realmente está configurando a função desejada. Caso seja necessário utilizar alguma função auxiliar na CP4010 ou na CP4020, temos quatro opções no relé auxiliar. A sua configuração é realizada pelo jumper auxiliar, que se encontra logo acima do relé auxiliar. Com o jumper apenas na função A, o relé ele irá atuar na função sinaleira, ou seja, se manterá retido no movimento de abertura, totalmente aberto e fechamento. Com o jumper na posição B, o relé irá atuar como fechadura magnética. Agora, com o jumper na posição A e B, o relé vai atuar na função trava eletromagnética. E se eu deixar sem jumper nenhum, o relé irá atuar na função luz de cortesia. No modo luz de cortesia, o relé ele é ativo durante 120 segundos, sempre que ele receber um pulso de abertura, seja ele por controle ou botoeira. No modo fechadura magnética, o relé ele é ativado durante 2 segundos no início do percurso, ou seja, sempre que o portão realiza a abertura. Já na função trava eletromagnética, o relé ele é ativo durante 2 segundos na abertura do percurso e também no início da desaceleração, quando o automatizador está fechando. A função fechamento automático serve para caso o morador esqueça o portão aberto, a central ela vai contar um tempo configurado e vai realizar o fechamento do portão. Para utilizar essa função, há um jumper na central denominado main/out, que seria manual/automático. Quando esse jumper está aberto, a central está em modo automático, portanto, está respeitando o tempo configurado pelo trimpote fechamento automático, sendo que na posição máxima do trimpote o tempo é 120 segundos e na posição mínima o tempo é 0, ou seja, função desabilitada. Outra forma de desabilitar essa função é simplesmente fechando o jumper main/out. Para o uso dessa função é obrigatório a utilização da fotocélula, evitando que o portão colida com o veículo ou obstáculo que está dentro do seu espaço de movimento. Outra função que temos é a embreagem. A embreagem tem como finalidade ajustar a potência de saída do motor, para que o mesmo tenha torque suficiente para deslocar o portão durante o seu percurso, bem como não tenha torque suficiente para causar lesões sérias a uma pessoa em contato com o portão. A embreagem eletrônica deve ser ajustada pelo trimpote de sigla EMBRE, rotacionando com uma chave Phillips de ponta fina da seguinte forma: você vai colocar o trimpote na sua posição máxima e em seguida acionar o controle remoto. Depois vai girando ele no sentido anti-horário, no sentido negativo, ajustando o torque adequado conforme o seu portão. Para as centrais CP4020, temos um trimpote denominado retardo. Caso o seu portão seja um portão pivotante e tenha uma folha dupla, ou seja, são 2 motores pivotantes, onde uma folha atua como batente da outra, é necessário estar utilizando a função retardo. Esta função causa um retardo no acionamento entre as 2 folhas, sendo de até 13 segundos. Com o trimpote no mínimo, a folha não tem retardo, ou seja, as 2 serão acionadas juntos e serão fechadas juntos também. Outra função muito interessante que está disponível apenas na CP4010, portanto não tem na CP4020, é a função CP4000. Neste modo, a função iTrack é desabilitada e a rampa de desaceleração começa a atuar conforme a função CP4000, da mesma maneira que a central CP4000. Ou seja, a partir de agora, o trimpote desacel ele começará a atuar no ajuste da força da desaceleração e não mais entre a transição da velocidade nominal e a velocidade configurada no soft close. Portanto, idêntico à CP4000.
Para habilitar a função, basta colocar o portão na posição totalmente fechado ou totalmente aberto, colocar o jumper na posição C e pressionar o Learn 16 vezes. Após realizar as 16 vezes pressionando o botão, o LED ele vai piscar 16 vezes também, confirmando que você está na configuração desejada. Após o LED realizar este processo, ainda não retire o jumper da posição C e pressione um transmissor que já esteja cadastrado na central. A central ela vai começar a movimentar e vai aprender o percurso, assim calculando as distâncias necessárias para realizar as rampas de desaceleração. Após o final do ciclo aprendido, a central vai piscar, o LED da central vai piscar 4 vezes, indicando que o percurso foi aprendido com sucesso. E em seguida, você pode remover o jumper da letra C. Com esta função habilitada, todas as funções CP4010 vão funcionar sem problema nenhum, exceto o Soft Close. E caso queira desabilitar a função da CP4000, basta colocar o jumper no C e selecionar o menu do Soft Close, ou seja, pressionar o botão 1, 2 ou até mesmo 3 vezes.